Senhor, em Tuas mãos, Deus amado, nós queremos entregar este momento, Senhor. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que passamos durante o dia, que é cansaço, que é fadiga, Senhor, as nossas preocupações, as ansiedades, Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, Senhor, por todas as obras e atos cometidos, Pai, nesse dia e que não Te agradou, Senhor. Nós queremos apresentar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Colocar, Senhor, o nosso coração nas Tuas mãos, para que o Senhor venha conduzir o nosso coração do Teu jeito, do jeito que o Senhor quer, Pai. Porque tudo que o Senhor deseja é um coração quebrantado, realmente um coração disposto, Senhor, a Te ouvir e a Te obedecer. Que o nosso coração esteja totalmente rendido na presença do Senhor. Convidamos o Senhor, convidamos o Espírito Santo a nos ensinar, o Espírito Santo a testificar em nosso espírito a Tua verdade, porque é Ele que nos convence da verdade, é Ele que nos mostra a verdade, é Ele que traz na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior, no nosso espírito, aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. O Senhor possa vir, Senhor, e realmente através da Sua palavra, o Senhor possa dividir, Senhor Deus, aquilo tudo, Pai, que é santo e aquilo tudo que é profano, que venhamos saber a diferença, Senhor. Que o Senhor venha passar realmente a espada, Senhor, que é a Tua palavra, e venha testificar, Senhor Jesus, onde nós precisamos, Pai, de mudança, onde nós precisamos, ó Pai, melhorar aquilo tudo que está faltando em nós ainda. Senhor Deus, nós não estamos aqui somente para aprender, Senhor, ouvir, Senhor, e deixar, Senhor, num canto, deixar, Pai, guardado na nossa mente, ou de alguma forma, Senhor, somente na apostila, guardado, Senhor, no móvel da nossa casa. Nós viemos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus falando conosco. E queremos estar com os nossos ouvidos bem abertos, estar bem atento à voz do Espírito Santo de Deus, para que possamos nos moldar, Senhor, conforme, Senhor, a Tua palavra. Não queremos andar, Senhor, conforme o curso deste mundo, Senhor, mas queremos andar, Senhor, conforme, Senhor, os Teus preceitos, os Teus ensinamentos e os Teus caminhos, pois eles nos levarão, Senhor Deus, à vida eterna. Ele nos mostrará, Ele sim mostrará para nós o Teu reino, Senhor, e vai estabelecer, Senhor Deus, o Teu propósito sobre nós. Nós queremos nos render, Espírito Santo da verdade, para que possa nos mostrar aquilo que precisa, aquilo que nós precisamos enxergar. Senhor, abre os nossos olhos, desvenda, Senhor, os nossos olhos de toda cegueira espiritual. Tira, Senhor, dos nossos ouvidos tudo aquilo que é cegueira, tudo aquilo que é surdez. Tira da nossa mente, Pai, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que está impedindo, Senhor Jesus, para que a palavra entre e gere no nosso espírito aquilo que o Senhor estabeleceu como alvo com esta palavra, Senhor, no dia de hoje. Pedimos que o Senhor, Pai, possa estar dando ordem aos Teus anjos para cercar com muralhas de fogo, Senhor, e anjos que venham com espadas, Senhor, desembainhadas, cercar esta igreja, também cercar os nossos lares, cercar as nossas famílias, cercar, Senhor, os nossos pertences, guarnecer tudo o que está, Senhor, concernente a nós. Que o Senhor guarde tudo, proteja tudo, guarda, Senhor Deus, as nossas famílias, protege os nossos filhos, Senhor. Senhor, dá ordem aos Teus anjos a estar guarnecendo completamente tudo que envolve as nossas vidas. Guarda os empregos, Senhor, guarda, Senhor, Pai, com chaves, Pai, Senhor, dos Teus anjos, Pai, tudo o que o Senhor nos deu para que venhamos cuidar, Senhor, como mordomos, Pai. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, Senhor, e o Teu senhorio está sobre as nossas vidas, e assim nos sujeitamos para ouvir, para obedecer e para cumprir o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Não tem cadeira? Tá bom, vai buscar. Aleluia. Então nós vamos hoje aprender sobre arrependimento de obras mortas. Vocês já ouviram falar sobre o arrependimento? Alguns eu acredito que já. Quem já ouviu falar sobre o arrependimento de obras mortas, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos esperar ele sentar. É só vocês?
Mais uma? Pode vir. Você encosta a porta para nós, fazendo um favor, que a pastora já começa lá também. Então hoje nós vamos ver sobre arrependimento de obras mortas. O próprio nome já diz, né? Arrependimento. Nós vamos nos arrepender hoje. Nos arrepender. Na verdade, nós temos que nos arrepender todos os dias, né? Todos os dias nosso coração ele tem que estar disposto a se arrepender, porque nós pecamos todos os dias. Não tem como nós dizer nós não pecamos. Não, hoje eu não preciso nem orar, porque hoje eu fui 10. Não tem essa, nós pecamos. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós nos esforçamos para não pecar, né? Nós fazemos um grande esforço para que isso não aconteça. Mas quando isso acontece, nós precisamos nos mover com um coração realmente quebrantado e nos posicionar à presença de Deus e dizer: Senhor, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Eu preciso. É importante que eu confesse o meu pecado diante do Senhor. Então nós vamos ver aqui em Hebreus 5:12, onde fala que o arrependimento de obras mortas, ele é um princípio elementar da doutrina de Cristo. Ou seja, elementar quer dizer, ele é imprescindível. Não tem como eu chegar à maturidade, não tem como você alcançar uma maturidade em Cristo sem passar pelo conhecimento e vivenciar esse arrependimento de obras mortas. Não tem como. Se eu quero chegar à maturidade em Cristo, eu preciso conhecer sobre o arrependimento de obras mortas. Se eu não conhecer e não viver o arrependimento de obras mortas, eu não cresço, eu não amadureço, eu não saio do patamar a qual eu estou. Eu não chego a lugar nenhum como cristão. Ele é um princípio, quer dizer, princípio ele não é negociado. A regra você muda, a regra pode ser mudada, mas o princípio não. O princípio não muda. E arrependimento de obras mortas é um princípio, tá? Vamos ver lá então, em Hebreus 5:12. O que diz lá? Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, Hebreus 6, do 1 ao 2 fala assim: deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de obras mortas. Ou então, arrependimento, talvez como está a tua palavra aí, tua Bíblia aí, o arrependimento de atos que conduzem à morte. Tá? A primeira parte ali de Hebreus 5 fala assim, ó, que nós não devemos, que hoje deveríamos estar sendo talvez já mestres, ou seja, pelo tempo de alguns na igreja, pelo tempo de batismo até agora, já deveríamos ser mestres, ou seja, não precisaríamos mais aprender sobre o arrependimento de obras mortas, porque seria um princípio que estaríamos vivendo, mas que ainda precisa-se do leite, que seria o arrependimento das obras mortas, entendimento dela, para chegar até o alimento sólido. Não tem como nós chegarmos a um entendimento maior, a receber um alimento mais sólido, sem antes passar por esse princípio e viver ele. Deu para entender? Que aqui está falando assim que nós já deveríamos ser mestres. Ou seja, pelo nosso tempo, às vezes, de igreja, nós já deveríamos saber a respeito desse arrependimento. E muitas vezes ainda precisamos voltar ao leitinho, que é esse arrepender-se. Amém? Então nós vamos ver a respeito dele, passo a passo.
E é algo assim que é necessário marcar as nossas vidas. Quando eu aprendi essa matéria, há muito tempo atrás, na escola de discípulos, quando eu entrei na igreja, né, há muitos anos atrás, foi uma das primeiras matérias que eu recebi na escola, e ela foi um marco na minha vida, impactou a minha vida. Eu percebi o quanto que eu errava, o quanto que eu estava sendo falha, né, achando que estava agradando a Deus, e eu estava buscando agradar pessoas ou agradar a mim mesmo, né? Então eu aprendi, e ela foi um marco, e eu creio e profetizo que para vocês também vai marcar, que a partir de hoje as suas obras serão diferenciadas pelo conhecimento dessa palavra, desse princípio do arrependimento das obras mortas. Então, se você quer chegar rumo à perfeição em Cristo, o padrão do reino de Deus é esse princípio como base. Eu preciso ter esse princípio. Eu preciso me arrepender das obras mortas. Uma vez que eu já nasci de novo, eu nasci da água e eu nasci também no Espírito. Eu recebi o Espírito Santo, na verdade, no momento em que eu desci as águas. A palavra de Deus diz que eu recebo o Espírito Santo. A partir dali é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. E se eu não sou convencida de que o pecado é pecado, do que eu faço está errado, é porque eu ainda não tenho o Espírito Santo de Deus, ou então eu deixo de alimentar o Espírito Santo de Deus em mim e fico, ora eu tenho, ora eu não quero mais, ora eu escuto, ora eu não escuto, né? E quando realmente o Espírito Santo ele habita dentro da gente, que ele está aqui dentro, e você tem um relacionamento com ele, o momento que você peca, uma luz vermelha acende e você percebe: errei, pequei, cometi, né, algo que não agradou, meu Senhor. Isso é instantâneo. Eu não vou perceber depois que eu fiz, é na hora que eu percebo. E se eu não percebi ainda na hora, é porque esse princípio, eu não vivo ele ainda. Ele ainda está desconhecido dentro de mim. E eu não posso chegar à maturidade sem eu ter ele em prática na minha vida. Então, por isso que ele é imprescindível. Ele é imprescindível. Existe um plano, um projeto já estabelecido por Deus para cada um de nós. Então Deus realiza a sua obra através de pessoas. E Deus somente endossa o projeto que Ele faz parte. Uma vez que eu passei do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor, então eu faço parte do projeto de Jesus Cristo. Então tudo aquilo que eu vier a fazer é para ser dentro do projeto de Cristo. E se eu faço aquilo que Cristo quer, eu tenho o endosso dele. Mas se eu não faço aquilo que é a palavra, é o cumprimento do que o Senhor quer, ele não endossa. Ele não está junto. E se não está de acordo com a palavra, é uma obra morta. E se é uma obra morta, eu tenho que me arrepender. E eu tenho que limpar, né, o meu coração de tudo aquilo que é morto. Porque uma vez que eu tenho Cristo, tudo que eu faço é vivo, é eterno. Se eu estou fazendo alguma coisa morta, eu tenho que prestar atenção. Qual é o Senhor que eu tenho crido e qual é o Senhor que eu tenho servido. Não tem como eu ficar em cima do muro, né? Faço errado, faço um pouquinho certo, mais errado do que certo, e não estou nem aí com o que eu fiz de errado, e nem em temor também porque eu fiz errado, e nem se eu prejudiquei alguém também, não estou nem aí se prejudiquei, estou pouco ligando. Não posso viver assim. Não é o que a palavra de Deus diz quando eu passo para o senhorio de Cristo. Então testifica em mim, testifica quando eu faço errado. Vocês estão entendendo bem? Eu vou ser bem clara. Vou procurar ser, porque precisa entender, precisa ser um marco mesmo,
Porque por mais que ela é uma palavra que parece tão simples, mas se arrepender, eu me arrependo todo dia. Mas eu faço isso todo dia. Mas todo dia pelos mesmos pecados? Vivo lutando contra a mentira e nunca me liberto da mentira? Vivo lutando contra a imoralidade e nunca me liberto da imoralidade? É uma obra morta. Até quando eu vou viver pecando, né, com mentira? Então eu preciso me libertar daquilo que é uma fraqueza, daquilo que é fraquezas na minha vida. Eu não tenho mais a natureza pecaminosa, uma vez que eu criei na obra redentora da cruz do Calvário. A partir dali, eu sou uma nova criatura. Antes eu pecava. A partir dali, então, eu não peco mais. Eu me esforço o máximo para me libertar de todo o pecado. Amém? Então nós sabemos que Romanos 6:23 fala assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor. Então o que é uma obra morta? O que é uma obra morta? Quem gostaria de dar uma sugestão? Assim, de uma forma geral, o que seria a obra morta? Pregar o evangelho, porém não viver ele, né? Isso, muito morto. Mortíssimo, fedendo de morto. Isso mesmo. Então, obras mortas são pecados cometidos, né? Ou atitudes religiosas. Sabe o que é religiosa? Né? Desprovidos, então, de fé. Né? São atos, atitudes cometidas de forma religiosa, desprovidas de fé. Tudo aquilo que eu faço e eu não faço pensando no meu Senhor, não faço agradando o meu Deus, tudo aquilo que eu faço pensando em agradar somente a pessoas, somente a mim, e não lembro do meu Deus, que eu vou edificar a Ele, que eu vou agradar a Ele, então se eu fizer eu vou desagradar a Ele. Tudo que eu faço como obra, como atitude, dessa forma é então morto. E se é morto, eu preciso me arrepender. Vira um culto e não se render mesmo, sabendo que eu venho para prestar culto ao Senhor, eu venho para adorar a Ele, eu venho para agradecer a Ele. Vir só por vir, ou vir para encontrar alguém, ou vir porque eu combinei com alguém, porque eu fiquei de ver um negócio lá com a pessoa que ia. É morto. Melhor nem ir do que vir dessa forma. É uma obra morta. Então nós precisamos avaliar a nossa vida, como que ela tem sido. Será que eu venho porque alguém me empurra todo domingo para eu vir? Será que eu vou no grupo familiar porque eu sou obrigado, sou impulsionado, porque se eu não for, o meu líder vai brigar, minha esposa vai xingar, ou coisa parecida? Eu estou fazendo uma obra morta indo nos grupos familiares, estou fazendo uma obra morta indo nos cultos? Será que eu estou em algum ministério também fazendo o que todo mundo está fazendo? E estou enganando às vezes as pessoas, porque eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim e para os outros. Tudo que eu faço tem que edificar o meu Deus. Eu venho aqui para a escola porque eu quero ouvir a voz de Deus. Porque eu creio, porque é pela fé que a pessoa que vai ministrar, o Senhor vai usar para falar comigo. É pela fé. Ou eu vim porque todo mundo vem, faz parte porque é uma visão da igreja, então eu tenho que vir também. Eu que der, eu vou passar depois eu ganho o diploma e fechou. Ninguém me enche o saco mais porque eu já fiz o TD. É morto. Não aprendeu nada, na verdade, daí. Né? Então a gente tem que avaliar. O que nós temos feito é para Deus mesmo? Nós não podemos esconder nada do nosso Deus. Não adianta. Queremos esconder às vezes das pessoas, mas Deus está vendo. Deus vê aquilo. Ele sonda o nosso coração. Ele sabe aquilo que está aqui dentro. Ele sabe o que está aí dentro. Qual é a motivação que nós temos feito as coisas para o Senhor? E ficar fazendo.
e não sendo para o Senhor e não se arrepender, é morto. E o salário do pecado é a morte. Vou pegar uma cadeira. Amém? Vamos ver lá em Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 diz assim, ó. Do 11 ao 14. Fala assim, ó. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Fala aí, atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então nós temos Cristo, que morreu na cruz do Calvário para purificar os nossos atos, para purificar as nossas obras. Uma vez que eu saí lá das trevas e vim para a luz, eu fiz uma aliança com Cristo. As minhas obras, elas não podem continuar sendo as mesmas obras mortas. Era o que eu fazia antes. Agora as minhas obras, elas devem ser diferenciadas. Elas devem ser edificantes. Devem edificar o Senhor. Eu sou um testemunho com as minhas obras. As pessoas olham para vocês e, sabendo que são cristãos, eles esperam atitudes diferentes das pessoas do mundo. E quando elas veem que são as mesmas pessoas, que edificação tem tido as pessoas de fora quando percebem esse tipo de situações? Não é verdade? Outro dia, né, o Paulinho foi convidado para ir no aniversário lá da empresa. Daí o cara falou assim para ele, eu escutei assim no áudio. Ele chamou ele lá na empresa de Pauleta. Mas Pauleta, você é cristão, né? Mas você é daqueles que bebe ou daqueles que não bebe? Daí ele falou, não, eu não bebo. Não, é porque eu conheço gente crente que bebe. Então você é daqueles que não bebe. Nossa, falei, que vergonha, né? Que vergonha. Porque ele conhecia 2 tipos de pessoas, assim, que bebe e que não bebe. Agora diga, ele fica como daí? Talvez ele pense um dia, se eu for para me converter, eu vou querer ser um desses que bebe. Né? Não que você não possa beber, né? Pode ou não pode? Pode? Pode beber? Todo dia? E se essa bebida que você começa a beber e se tornar um vício na sua vida? Aí é um pecado, né? Daí não dá? Aí pecado desagrada a Deus. Não é verdade? Então vamos lá. Continuando então. Qual é a obra de Deus? Deus então, ele nos ensina as suas obras. Jesus, ele veio à terra como um homem desprovido de toda a sua glória, né? Para nos ensinar quais são qual é a vontade de Deus completa que o Senhor vem ensinar para nós. Aí você pensa assim, nossa, eu tenho que me arrepender das obras e que obra? E que obra que eu tenho que fazer? Que tipo de obra é a correta? E o que é obra? Né? Então nós vamos ver. O que eu estou fazendo? Pense aí, o que você tem feito? O que é que eu estou fazendo? E o que fazer
com esse arrependimento de obras mortas? Qual que é esse propósito que eu desconheço? Como que eu faço? Qual que é o modo? E quando fazer, que é o tempo? Nós vamos ver. Então, nossa responsabilidade, as obras os acompanharão. Ou seja, tudo que você faz vai te acompanhar até quando você estiver perante o tribunal de Cristo. Está escrito lá em Apocalipse 14. Então veja o quanto que é importante as nossas obras. E se nós não nos arrependermos das obras mortas que nós praticamos diariamente, daquilo que nós temos tido como manias, já tendo tido como vícios, se nós não nos libertar disso tudo, nós teremos que dar parecer de cada ato, porque tudo isso está sendo registrado. Tudo que nós fazemos está sendo escrito, registrado, e nós daremos conta perante o tribunal de Cristo. Por isso, as nossas obras, elas depois que nós passamos pela cruz, elas precisam ser mudadas. Elas não podem ser as mesmas. Não tem como nós sermos batizados e continuarmos com as mesmas manias e pecados e vícios. Não tem como. Ah, mas eu já mudei bastante. Mas tem se esforçado? O teu bastante, eu digo para você que é pouco diante dessa palavra. Porque uma vez que nós fomos batizados, a velha criatura, ela ficou para trás. Nós somos uma nova. E a nova, ela não precisa mais pecar. Porque já tudo foi cravado na cruz do Calvário. Jesus realizou na cruz a libertação das nossas vidas de todo pecado. Nós não precisamos mais viver no pecado. Nós ainda vivemos no pecado porque ainda somos carnais. Amém? Vamos ler Apocalipse 14, o 12 e o 13, bem rapidinho. 14. O 12 e o 13 fala assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouviu uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Está escrito lá no 13. Pois as suas obras os seguirão. Então não tem como. Nós vamos dar satisfação de toda a obra que nós cometemos. O que a gente fez aqui vai ser sabido, conhecido no momento em que nós estivermos diante do tribunal. Bem? Por isso nós temos que edificar as nossas obras. Por isso nós temos que lavar as nossas mãos impuras, sujas muitas vezes, né? Com a injustiça. Por isso nós precisamos nos limpar e nos arrepender. No 20 lá do 11 ao 15, fala assim, ó. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele havia assentado. A terra e o céu fugiram à sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago do fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago do fogo. Né? Então, os nossos atos, as nossas obras, tudo aquilo que eu falo, que eu digo, que eu faço, toda a minha atitude é uma obra. E toda essa obra eu darei conta
todas elas estão sendo registradas em livros. Está sendo tudo computado, né? E por isso nós precisamos nos alinhar e nos organizar, porque se eu já sou uma nova criatura, aquilo que fazia parte do velho homem, eu não posso ficar ressuscitando e trazendo cada passo de novo, e de novo, e de novo, e não conseguindo vencer, né? Como vícios mesmo, né? Vícios de cigarro, né? Vícios de bebida. Muitas pessoas batizam-se com vícios ainda, né? O Senhor diz: venha, mas não permaneça. Venha como está, mas não permaneça como estava, né? Então, batizam-se e no momento do batismo se lançam totalmente, né, na presença do Senhor e realmente saem de lá sem ter mais vontade de nenhuma do vício. E é assim que deve ser com relação ao pecado. Eu saio de lá sem, não quero mais saber do pecado. Eu quero distância do pecado. Tudo que é errado eu não quero praticar. Eu fico com uma repugnância daquilo que é pecado. E quando eu fizer, eu tenho um advogado, que é Jesus Cristo, que vai estar junto ao Pai. E assim Ele vai estar rogando ali em meu favor. Então nós temos o justo juiz, que vai nos livrar de todo pecado. Porque o Senhor diz assim, que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, né? Quer dizer, o pecado, ele vai gerar uma cobrança. E desse pecado vai haver um legado sobre a minha vida, onde eu vou sofrer as consequências se eu não me arrepender. Por isso que o Senhor diz que Ele purifica de toda a injustiça. Quer dizer, aquilo que possa vir sobre a minha vida. Eu me arrependi, o Senhor assim purifica com sangue, e assim me livra. Amém? Estamos distraídos com muitas coisas, somos ainda crianças, como diz lá em Hebreus 5. Mas uma só é necessária: conhecer a vontade de Deus, né? Então nós temos que deixar, né, as criancices, às vezes as meninices ainda, deixar de ser realmente crianças e tomar a nossa responsabilidade realmente em Cristo Jesus. Porque o Senhor, Ele verteu aquele sangue lá na cruz por nós, e não foi em vão. É algo poderoso que é para nos purificar do pecado. E uma vez que eu digo que eu sou dele, Ele me purifica. E se não me purificou, é porque alguma coisa ainda há de errado com a minha posição diante daquilo que Ele realizou na cruz do Calvário. Amém? Então nós não podemos andar distraídos, andar como criança, né? E nos inteirar daquilo que o Senhor tem para nós. Lá em João 6, 28 e 29 fala assim. Peraí. Fala assim, ó: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Agora presta atenção, que você vai guardar isso. Qual que é a obra que o Senhor quer que você faça? A obra é essa: crer naquele que Ele enviou. Fala assim: crer naquele que Ele enviou. Ou seja, acreditar naquele Jesus Cristo que Deus enviou. Crer naquele que Ele enviou. A obra é essa. Se eu não fui transformado nas minhas obras, é ainda porque eu não criei naquele que Deus enviou. Porque uma vez que eu acreditei nesta obra redentora da cruz do Calvário, a minha vida é transformada. Ela é transformada. Por isso é pela fé. Amém? Então qual que é a obra?
é crer naquele que Ele enviou. Ou seja, toda a obra que você for fazer, tudo que você for fazer, você vai trabalhar no teu serviço, você vai fazer o melhor porque você crê naquele que Ele enviou. Você vai estudar, você estuda e que dá o melhor porque você crê naquele que Ele enviou, que é Jesus Cristo. Você vem para a igreja, você vem para adorar aquele, porque você crê que é aquele, você crê em Jesus, que é aquele que Deus enviou. Tudo tem que ser baseado nesse tipo de obra. Se não for assim, afora é morto. Ou você crê, ou você não crê. Não tem como ficar em cima do muro. A obra que nós precisamos nos arrepender são obras que nós praticamos tirando Jesus Cristo, lançando Ele fora, desconhecendo as suas obras, desfazendo daquilo que Ele fez, das suas verdades e dos seus ensinamentos, das suas práticas. Uma vez que eu conheço, não tem como, a não ser que eu não creia. Eu preciso crer. Amém? Então a obra é essa: crer naquele que Ele enviou. Nós vemos lá em Lucas 10, 38 ao 42. Vamos abrir lá. Lucas 10. 38 ao 42 fala assim, ó. Na casa de Marta e de Maria. Vocês sabem essa passagem assim. Fala assim, ó. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Maria, sua irmã, falei Marta, né? Desculpa, tô com a Marta na cabeça. Maria, sua irmã, ela ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. Por isso, as muitas distrações, ocupada com as muitas coisas, muito serviço, muita coisa, né? Quer praticar muita coisa, quer fazer muita coisa. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não se importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a Marta. Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Maria ficou sentada aos pés de Jesus, aprendendo aquilo que ele estava ensinando. Marta, preocupada com muitas coisas, com os afazeres, não estava ouvindo aquilo que Jesus estava ensinando, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não dar distraído. E ainda, Marta, além de tudo, além de ficar distraída, ainda queria tirar a Maria de lá, né? Além de não ouvir a palavra, ainda queria tirar a outra de lá. Jesus, não está vendo que ela não está me ajudando? Fala para ela vir me ajudar aqui. Está aí sentada, né? Então a gente tem que tomar cuidado de não entrar assim num ativismo de coisas e não fazer elas para Jesus. E não dedicar cada obra, cada coisa que nós fazemos a Jesus. E não dizer: Jesus, vamos comigo, participe comigo. O que o Senhor faria nessa situação? O que a tua palavra diz nessa situação para que eu possa me basear no que dizer e no que fazer? Se eu não fizer dessa forma, é como se eu não cresce em Jesus Cristo. É como se eu não cresce nessa obra que é não crer naquele que Ele enviou, que é essa obra que nós devemos nos arrepender. Se Jesus não estiver em tudo aquilo que nós fazemos como sendo o centro, como sendo o caminho, que é o que Ele é, nós estamos errando, nós estamos pecando, nós estamos praticando obras mortas. Não tem nenhum valor para Deus. Chegaremos diante de Deus com as mãos vazias, dizendo: mas eu fiz tal coisa, mas veja, Senhor, eu ajudei os pobres, eu levei comida para os pobres. E o Senhor vai dizer: mas fui eu que te mandei? Você me convidou por acaso para eu ir junto com você? Por acaso você falou comigo?
Ah, mas ajudar os pobres é uma obra que Jesus se agrada? Quando o Senhor está junto, quando o Senhor está ali, quando o Senhor ordena, quando eu faço para engrandecer o Senhor. Mas se estou fazendo de repente para engrandecer a mim mesmo? Ah, porque todo mundo faz, eu vou fazer também, mas nem lembro que Jesus existe naquele momento. Aí vou lá, dou a comida e nem, ó, Jesus, nem dizer Jesus eu te amo, nem para convidar para a igreja só dar comida. Então nós temos que reavaliar as nossas obras, as nossas atitudes. Como que são as nossas conversas? Jesus é o centro. Quais são as nossas palavras? Elas são edificantes? Elas acrescentam realmente algo na vida das pessoas? Ou tem sido só palavras vãs, piadas pesadas e sujas, onde Jesus e o Espírito Santo estão longe? Como que tem sido as nossas obras, as obras das nossas mãos? Quantas obras realmente edificantes nós temos feito durante o dia e quantas obras mortas? A maioria é morto? Ou a maioria edifica? Ou nenhum nem outro? Tem que edificar pessoas. Tem que engrandecer o Senhor. O Senhor deve ser exaltado com as nossas obras. Ah, mas isso eu faço lá na igreja, mas lá no serviço eu já não faço. Lá no serviço eu sou outra pessoa. Ninguém sabe que eu sou crente, faço o que eu quero. Sou crente 0, bem zero mesmo, bem esquerda, né? 7. Não, no 7 daí não. Né? Então eu faço assim, lá eu sou um, aqui eu sou outro. Quem hoje eu ouvi assim, uma pessoa diz, não, eu já falei, eu sou um empresário lá na empresa, eu sou empresário, mas o cristão eu sou lá na igreja. Mas não tem como separar. Tem como separar? O meu caráter é o mesmo. Ou eu tenho ou não tenho lá na igreja e lá na empresa. No caso. Ou eu tenho caráter ou eu não tenho. Ou eu visto agora, sou empresário, visto uma roupa, fui. Agora eu tiro essa do empresário e fui para a igreja, me visto agora de crente. Não é assim. Eu sou aquele que edifica, aquele que tem responsabilidade com as obras, onde eu estiver. Porque eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu faço. Não tem como. Então lá na minha casa eu falo o que eu bem entendo, porque lá faz só o povo lá da minha casa mesmo. Não dá nada eles escutar. Mas sim, Jesus não está ouvindo. Se é morto, eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Tá? Então nós temos que ser como Maria, né? E estar sempre aos pés de Jesus. Em primeiro lugar, é estar disposto em aprender com Jesus. Disposto em ser ensinado naquilo que edifica mesmo. Né? E tudo que eu faço, depois que eu aprendo do Senhor, tudo que eu faço vai edificar. Mas se eu não quero aprender, se eu não estou disposto a obedecer, aí tudo que eu faço se torna morto. Completamente morto. Né? Então, exemplo de edificações. O tabernáculo de Moisés é um exemplo. O muro de Neemias, né, é um exemplo de obra edificada, realmente feita para agradar a Deus em obediência àquilo que o Senhor falou. Quando não sabemos o que fazer para... Quando não sabemos o que fazer para o estabelecimento do reino de Deus na terra, atrasamos o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Vontade esta que é boa, perfeita e agradável, que vocês têm que escrever lá. Né? Quando não sabemos o que fazer para o estabelecimento do reino de Deus na terra, atrasamos o cumprimento, então. O cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós não sabemos quem nós somos e para que nós estamos aqui, nós atrasamos a grande obra que o Senhor tem na nossa vida. Tabernáculo de Moisés e muro de Neemias. Não tem ali? Não. Tabernáculo de Moisés e muro de Neemias. Vamos ver agora que Jesus Cristo e a sua obra. Deus. Meu Deus.
Deus convida pessoas como parceiras, cooperadores, obreiros, para realizar os seus planos e a sua obra na terra. Ele revela a sua vontade de uma maneira pessoal e específica a cada um de nós, né? Então, andar buscando o Senhor é querer que a vontade dele, específica, pessoal, se concretize, seja revelada para cada um de nós. Andar com Deus é buscando esse propósito, que a revelação dele, pessoal, seja para mim. Eu quero essa revelação que ele tem para mim, esse propósito que ele determinou para mim, e eu vou executar, eu vou fazer, eu vou andar em cima disso. A pessoa, quando pratica, quando não tem responsabilidade com as suas obras, ela não tem responsabilidade nenhuma com Deus, ela não tem responsabilidade nenhuma com as pessoas, ela não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que ela fala, com aquilo que ela diz. Na verdade, ela não tem o Espírito Santo da verdade, que testifica a verdade dentro dela. Que não existe ninguém aqui no nosso meio, que aqui todos nós temos. Assim eu creio. Mas eu creio também que você conheça pessoas assim, que ela pratica coisa errada e acha que está certa. Acha que está certa e ela é obstinada por aquilo e ninguém faz ela mudar de ideia. E você mostra pela palavra, não, isso está errado, isso é pecado. Não. Eu não estou pecando. Porque não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo convence da verdade. Quando não há o convencimento, é porque o Espírito Santo não habita ali. Por isso não reconhece. Somente reconhecemos os nossos pecados, o que fazemos de errado, e temos responsabilidade diante de Deus com as nossas obras, quando o Espírito Santo habita em nós. Senão, não. Jesus Cristo e sua obra agora. Jesus fez e realizou a obra de Deus completamente, plenamente ele realizou a obra de Deus. E da mesma forma que Jesus, ele fez a obra que o Senhor enviou completamente, ele quer que nós façamos completamente. Agora veja, perdemos tempo ou não? Já perdemos muito tempo de realizar as obras do Senhor aqui na terra. Porque o Senhor, ele age através de nós, de pessoas. Ele poderia muito bem fazer tudo, mas não é assim. Porque poder ele tem, mas ele é a forma que ele quer, usando as nossas vidas, através de nós. Poderoso em obras e palavras, Jesus. Poderoso em obras e palavras diante de Deus e dos homens. Poderoso em obras e palavras. É assim que o Senhor quer de nós. Poderosos em obras. Fazer obras com poder. Palavras com poder quando declaradas. Vocês percebem quantas palavras nós dizemos durante o dia que não edifica nada e nem ninguém, nada. Isso não significa que nós não podemos brincar. Claro que a gente brinca, a gente se diverte, a gente não é um bando de robô. Mas tem coisas que, além de não edificar, ainda prejudica. Tem palavras que matam pessoas, situações, muitas vezes num tom de brincadeira, e está se destruindo coisas, se destruindo situações, né? Muitas coisas a gente fala assim, pensar, né? Agora há pouco ali eu falei ainda, eu estava no pecado. O Ian disse assim que tinha jogo hoje, jogo do Atlético, verdade? Eu vi um monte de menino. Eu falei, tomara que perca. Ai, um monte de gente não vinha por causa do jogo. Eu falei, tomara que perca. Eu falei, ai meu Deus, olha a boca aqui, ó. Olha. O Ian disse, pode pedir perdão, pode tirar essa palavra agora. Você tem boca de profeta, se ele perder, olha. Ai, Jesus. E agora? Retiro ou não retiro? Mas o meu coração não queria retirar. Falei, e agora? Retiro ou não retiro? Senhor, eu retiro ou deixo? Vai perder, tomara que perca. Não, eu vou perder. E
Fiquei assim, gente, que agonia que eu fiquei. Eu falei, Senhor, me perdoa. Se é pra ganhar, que ganhe. Se é pra perder, que perca. Tô nem aí. Mas eu queria perder, né? Olha, e que nervoso. Então, muitas coisas a gente fala, tá amarrado. Aí as meninas dizem, não, pastora, não fale assim. Eu tô aqui, eu não vou assistir o jogo. Eu tô aqui, pastoral, eu vou assistir a aula aqui. Não faça isso. Deixa que ganhe o meu Atlético. Eu falei, nossa, agora até me convenceu. Com essa humildade toda ali. Qual é meu filho? Ai. Se o Atlético perdendo, a culpa é minha, gente. Vamos lá. Tem gente que vai me inchar. Ó, vamos lá. Então, quais são as obras que o Senhor Jesus falou? Muita coisa nós falamos é desnecessária. É desnecessária, porque uma vez que eu falo algo que edifica, existem miríades e miríades de anjos, quer dizer, muitos e muitos e muitos e muitos anjos que estão aí para trabalhar a nosso favor, porque o Senhor libera. Então, uma vez que eu falo palavras que são bênçãos, os anjos estão ali. Eles pegam aquela palavra e saem correndo para executar aquilo que você falou que é bênção, para que realmente aconteça. Eles estão, é um exército que está trabalhando em nosso favor, que Deus libera. Mas quando eu falo algo que é maldição, algo que é errado, existem também muitos demônios que estão só esperando para pegar a palavra. Aí eles pegam a palavra para quê? Para fazer ela ser concretizada, porque eu liberei. O diabo só age assim. Ele só age com a minha autorização, porque eu libero. Pegando esse exemplo aí do negócio do Atlético. Se eu liberei a palavra, o que o diabo faz? Vai fazer o time perder. Vai fazer de tudo para que ele perca. Então, eu retirei a palavra. Eu retirei a palavra. Mas eu queria que ele perdesse. Ai, meu Deus do céu. Parece que tá aqui dentro, gente. Quero tirar, mas não consigo. Me perdoe, tá? Você já me perdoou? Quer saber o time quer saber o meu time? Pra você depois lançar a palavra? Jesus Cristo. Duvido que você vai ganhar do meu. Mas não vai. No meu time aqui. Então vamos lá. Jesus Cristo, o que ele fez? Lá em João 3, 31, 36 fala assim: ele testifica do que viu e ouviu, e fala desde quando ele era adolescente. Ele testifica do que viu e ouviu, e fala desde então, a sua tenra idade lá. Ele já era usado, né, pelo Senhor, usado por Deus para cumprir o propósito que ele tinha, né? É o que nós fazemos com os nossos filhos hoje, né? Nós aquilo que nós aprendemos, né, nós já ministramos eles para que eles já desde pequenininho eles cresçam na presença de Deus e eles aprendam as coisas de Deus e sejam usados pelo Espírito Santo de Deus. Como Jesus desde então era assim de forma tremendamente usada. Por si mesmo ele não fez nada. Tudo que está aqui como obra que Jesus Cristo realizou é o que a Bíblia diz que o Senhor gostaria que nós fizéssemos, obras como as do Senhor e até mesmo maiores do que as que Jesus fez. É o que o Senhor deseja das nossas obras. Então veja, você já olha para essas obras, nossa, mas isso é Jesus. Mas Jesus é Jesus, mas a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que é para nós fazer maiores ainda do que Ele fez. Se nós olharmos assim, mas Jesus é Jesus, e então é porque nós não cremos que nós conseguiremos fazer maiores. E nós temos que crer, porque a Bíblia diz isso. O Senhor falou que nós assim iremos fazer. Não é verdade? Então, ele busca a vontade do Pai. O tempo todo ele buscou a vontade de Deus. O tempo todo Jesus esteve sujeito às palavras que Deus direcionava. Ele tinha um propósito em mostrar quem era Deus, em mostrar que ele iria para a cruz para a salvação, para a libertação. E o foco ele cumpriu. E qual que é o teu foco? Qual que é a tua meta? Qual que é o teu propósito hoje? Você hoje, com o conhecimento que você já tem, qual é a meta sua? Dita por Deus. O que o Senhor já te revelou que seria a tua missão aqui na terra? O que você tem feito para que essa missão se concretize? Você pensar.
As obras testificam de que o Pai o enviou. Tudo aquilo que Jesus fazia mostrava que ele era realmente enviado pelo Pai. Tudo aquilo que ele fazia. Agora veja, tudo aquilo que nós fazemos mostra que nós somos seguidores de Cristo? Tudo que nós fazemos mostra que somos discípulos de Jesus? Pequenos cristos aqui na terra, que é discípulos, seguidores? Será que nós andamos no nosso trabalho, andamos na rua, as nossas atitudes, elas são conotativas mesmo de quem nós somos em Cristo? Ou será que uma pessoa teria dúvida de quem nós somos? Porque geralmente acontece, as pessoas olham e dizem, você é crente. Você nem fez nada. Mas eles têm algo assim que, né? Esse algo é o Espírito, né? Que testifica. Mas eu acho que tem uns que olham assim e dizem, você é o meia boca. Você é um em cima do muro. Né? A gente tem que ser realmente aquilo ao qual o Senhor determinou. A comida é fazer a vontade. Daí tem reticências ali, se você quiser completar com aquilo que eu vou dizer, você pode completar. Daquele que me enviou a concluir a sua obra. A comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Isso era Jesus. O outro, vontade de Deus é esta, que todo aquele que olhar para o Filho, se quiser escrever também, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Esta é a vontade de Deus. Que todo aquele que olhar para Jesus Cristo e crê nele, crê na obra, tem então a vida eterna. O que é a vida eterna? Eternamente morar com Cristo, com o Senhor. Sabe de onde veio e para onde vai. Não somos nada sozinhos. Então sabemos de onde viemos e para onde nós vamos. Jesus tinha plena consciência de que do Pai ele veio e ao Pai ele retornaria. E da mesma forma somos nós, porque nós somos nascidos de novo, através de Jesus Cristo. Nós somos nascidos. Nascemos de Jesus Cristo e vamos retornar para a moradia eterna. Amém? Faz o que agrada ao Pai. Quer que eu repita? Deu? Vocês todos anotaram? Precisa repetir. Beleza. E o último ali, faremos obras que Jesus fez e maiores. Como eu já falei. Se o nosso arrependimento é superficial, gera transformação também superficial. Por isso muitos não são transformados. Que são aqueles meia. Não fez dizer meia boca, não. Sabe? Porque também o arrependimento é superficial. Tem aqueles que têm o arrependimento profundo e a sua transformação também é profunda, é rápida, é assim, rápida. E tem aquele que tem o arrependimento contínuo, e a sua transformação é contínua, é a nossa. Continuamente nos arrependemos, nos lavamos, nos limpamos e assim nós estamos cada dia mais transformados e cada vez mais a cara do nosso Pai. Amém? Agora, arrependimento de obras mortas. Como nós lemos lá em Hebreus 6. Vocês entenderam essa parte aqui também? Aqui, essa parte de obra, então. Qual que é a obra que nós devemos realizar? Crer naquele que Ele enviou. Eu tenho na prova. Vocês têm prova? Não? É só o teatro que tem prova? Senão ia ter uma questão. Qual que é a obra? Crer naquele que Ele enviou. Isso a gente precisa saber. Qual que é a obra que você precisa realizar? Isso, se você crê em Jesus que foi enviado por Deus, você vai fazer as obras que Ele fez e até maiores. Portanto, você não vai precisar estar se arrependendo de obra morta. As suas obras serão vivas, edificantes. Amém? É isso aí.
Como fala lá em Hebreus 6:1, né? Que nós já vimos lá no comecinho. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, né? Então não precise ficarmos o tempo todo pedindo perdão por aquilo que é morto. Nós precisamos vencer isso na nossa vida. Nós precisamos vencer aquilo que é nossas fraquezas, nós precisamos passar para frente, deixar para trás. Seja lá o que for que te impede para alcançar o alvo, precisa romper. Precisa passar, quebrar essa muralha, derribar tudo, quebrar as correntes, se soltar dessas prisões e prosseguir para o alvo. Alcançar aquilo que o Senhor tem. Arrependimento e pecado, definição dos termos agora. Vamos ver aqui rapidamente só questão de entendimento do que é pecado. O primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo, citado em Hebreus 6:1, é o arrependimento de obras mortas. É o primeiro, né? Depois vem os outros, né? Inclusive a dos batismos, o juízo eterno. Aí vem os outros, imposição de mãos, fé em Deus. Então são vários, são 6 princípios elementares. Mas o arrependimento de obra morta, ele está em primeiro lugar. Ele está em primeiro. Quer dizer, se você não começar se arrependendo daquilo que é morto, você também não vai alcançar os demais. E no caso dos batismos, é o batismo nas águas, arrependimento, batismo do arrependimento, o batismo no Espírito Santo, o batismo no corpo, o batismo no fogo e o batismo do sofrimento. Você não vai alcançar tudo isso depois, se você não começar se arrependendo das obras mortas. Ou seja, se nós queremos uma maturidade, nós precisamos eliminar tudo que está morto como atitude da nossa vida. Tem pessoas que há anos têm um problema e não conseguem resolver, não sai daquele problema. Roda, é aquela mesma situação, não vence aquilo, tem dificuldade em tudo aquilo que está vivendo e está sendo morto. Precisa romper para alcançar a maturidade, por isso não chega a uma maturidade. Aí fica sempre tendo que ser lançado aqui, de novo no fundamento de arrependimento de obras mortas. Mas tem que voltar lá atrás e aprender o leitinho de arrependimento de obras mortas, porque não vai conseguir assimilar um alimento mais sólido, não vai entender, não vai compreender, não vai ter discernimento, não vai conseguir chegar a um nível maior, porque não se arrependeu ainda. O coração ainda está em fazer aquelas mesmas obras, ainda quer praticar aquelas coisas, ainda não liberou tudo aquilo. Nós precisamos liberar e passar para frente, deixar essas coisas, superar essas coisas e passar para frente. Amém? Arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia, mudança de direção. Completamente mudança de direção. Metanoia é você está indo, numa direção. Metanoia é você mudar. Eu estou indo para cá, eu vou completamente mudei para cá. Isso então é arrependimento. Se eu estou indo no rumo, da mentira, estou indo aqui, eu sou uma mentirosa, eu vou indo, eu decidi, não minto mais, a minha prática da verdade. Agora, a partir de agora, custe o que custar, nem que eu passe vergonha, mas eu vou falar a verdade, custe o que custar, não me interessa. Não vou ter medo da autoridade, porque as pessoas que mentem muito, elas têm medo da autoridade. Elas tiveram problemas como quando criança já, por causa de medo da autoridade de pais, medo da autoridade de professores. Então, o medo levou-as a mentir. E daí isso gerou uma prática, gerou um vício e continua mentindo na fase adulta muitas vezes. Então, precisa se libertar desse espírito de medo, e falar a verdade, custa o que custar. Não é uma emoção. Arrependimento não é uma emoção, mas é uma decisão. Não é só um choro. Chorar. Muitas vezes nós vemos as pessoas chorar tanto, gente. Chora. Quando vê acontece uma coisa errada. Chora. Quem vê diz, nossa, agora vai. Agora gerou. 2 dias faz a mesma coisa. Não é choro compulsivo que quer dizer que gerou um arrependimento. Não é uma emoção, não é um derramar de lágrimas, não significa arrependimento. É algo aqui dentro, às vezes você pode nem chorar.
Às vezes acontece o choro e algo que gerou aqui dentro. As duas coisas junto. Mas só o choro pode ser só uma emoção. Não é remorso. O remorso é diferenciado de arrependimento. Muitas pessoas elas têm o remorso, por isso elas choram. Chora, daí no outro dia faz de novo. Mas eu não consigo, me arrependi ontem, hoje eu já fiz. Remorso é diferente. O remorso é porque a pessoa tem medo da consequência. Isso aqui mesmo. Tem medo da consequência, daí tem remorso. Mas a pessoa que se arrepende, ela está pouco ligando para aquilo que vai acontecer com ela. Quando ela se arrepende, ela está disposta a pagar o preço, ela está disposta a ir para a cadeia, ela está disposta a apanhar. Venha o que vier, ela se arrependeu. Não interessa. Agora, remorso é a pessoa que tem medo do que vai vir para frente. Matei lá, me arrependi, porque não quer ir para a cadeia. Porque está com medo do que vai para a cadeia. Mas não é verdadeiro isso. O arrependimento, você não pensa nas consequências. Você se arrepende, você não quer saber se vai passar vergonha, se você vai passar um vexame, se você vai ser linchado. Vai ser linchado, eu mereço mesmo, porque eu preciso pagar mesmo, porque eu errei. É o preço que eu tenho que pagar. Mas eu estou disposto a não fazer mais isso. Isso é o verdadeiro arrependimento. Quando ele é gerado, ele não se importa com a consequência. Quando ele é gerado, ele chega e diz, eu fiz isso. Ele fala. Mas quando é remorso, é diferente. Então a gente tem que ver como que nós temos apresentado o nosso coração diante de Deus. Mas eu tenho me arrependido, eu tenho confessado. Tem sido realmente sincero? Ou é um remorso? Medo do que possa acontecer depois. Eu vou pedir perdão lá pro meu marido, porque se eu não pedir perdão para ele vai me matar, porque eu gastei tudo lá no cartão de crédito dele. Os negócios lá. Não, que mate. Mas eu gastei, mas não gasto mais. Me arrependi uma vez só. Quando ele é verdadeiro, é uma vez. Não é uma, duas, três, quatro, falta de vergonha na cara e nunca muda. Puro remorso e emoção. Amém. Remorso pelas consequências que podem advir e não pelo erro propriamente dito. Vocês lembram lá da passagem lá de 1 Samuel 15? Lembram o que foi que o Senhor falou para que Saul fizesse? Vocês lembram daquela quando fala lá? Deixa eu achar aqui melhor. 15. 1 Samuel 15, 20 a 28, eu acho. 1 Samuel 15. Fala assim, disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois, os despojos e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Só que o Senhor falou assim para ele: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, destrua os amalequitas, guerreie contra eles, até que tenha eliminado todos eles. Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. O Senhor falou para Saul: não deixe ninguém vivo, extermine com tudo, né? Mate tudo, desde mulheres, mate o rei, mate os amalequitas, mate os bichos, não era tudo? E o que ele fez? Tudo errado. Trouxe Agag, trouxe o rei a tiracolo, parece que até beijo ele, né? Como se fosse um troféu. Trouxe o rei, matei um pouco, trouxe ele, trouxe os bichos para sacrificar ainda ao Senhor, né? Os melhores dos bichos que ele achou, ele também trouxe, mas o Senhor disse que era para matar tudo. Ele não obedeceu.
Aí chega o profeta e fala para ele, né? Samuel, porém, aí fala: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, daí ele falou: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e a instrução que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Ainda daí falou que foi os soldados que disseram que era para ele fazer o que ele fez. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado. Volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor. O Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele e o rasgou. E Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende. Aqui nós vemos, ele não estava nem aí com o que ele fez de errado. Quando chega o profeta e fala para ele a respeito do sacrifício, aí eu pequei. Até então ele sabia o que era para fazer, ele tinha feito tudo errado e estava bem tranquilo. Quando o profeta fala para ele, daí: ai, eu pequei. Por quê? Porque ele ficou com medo. Porque até então ele não estava nem aí. Ele sentiu por remorso. Remorso do que poderia vir sobre ele, porque ele sabia que o reinado seria tirado dele. Medo de perder o reinado. Então ele fez uma cena de remorso. Nós precisamos cuidar e não se confundir, porque nós podemos nos confundir. Achar que estamos nos arrependendo, estamos só com remorso. É algo só emotivo. Queremos somente esconder das pessoas, mas nós temos que pedir para o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e realmente nos mostrar onde que está o nosso caminho errado, o nosso caminho mau, para que nós não nos enganemos. Amém? Olhando ali, pode-se ler e nem perceber. Mas ele, na hora ali, ele confessou: eu pequei, porque ele viu, que ele sabia, ele conhecia o profeta Samuel, que quando o profeta Samuel veio e falou para ele a respeito de sacrifício, ele sabia que o reinado dele estava a perigo. E quando ele viu que ele podia perder, ele falou: ai, eu pequei. De medo. Nós não podemos sentir medo. Nós temos que nos arrepender verdadeiramente. E quando é verdadeiramente, isso quer dizer que eu não pratico mais. Agora, se está sendo pedido perdão, colocado diante de Deus, e continua a mesma vida, o mesmo pecado, as mesmas situações, as mesmas condições, não melhora, não há restauração, não está sendo um arrependimento de obras mortas. Continua-se fazendo as obras mortas. Amém? Também em Mateus 27, do 3 ao 4, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso também. A Bíblia diz lá em Mateus 27, 3, 4, que ele foi tomado de remorso. Judas, ele não se arrependeu, ele sentiu remorso. E devolveu aos chefes dos soldados, dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí o sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. E o que Judas então fez depois disso? Depois que ele devolveu tudo aquilo que ele roubou, ele lançou para os líderes religiosos as 30 moedas de pratas e falou que ele tinha pecado, cheio de remorso. O que Judas fez? Se enforcou. Se o arrependimento dele fosse verdadeiro, por que ele iria se enforcar? Ele se enforcou porque ele sabia, ou ele se enforcava ou ele seria enforcado. Ele sabia que as consequências que viriam sobre ele. Mas o arrependimento dele não foi verdadeiro. Amém?
Agora em Lucas 15, do 11 ao 32, tem o exemplo do filho pródigo que houve um arrependimento verdadeiro. Ali houve a metanoia mesmo. Ali ele se arrependeu do que ele fez. Aquilo todo que ele havia decidido precipitadamente em tomar em pedir a herança para o pai, né? Em querer a sua emancipação, né? Antecipada financeira da sua herança para curtir a vida. Chega um ponto em que ele realmente se arrepende, e é um arrependimento verdadeiro, e ele volta, ele retorna à casa do pai. Então, o arrependimento, quando ele é verdadeiro, ele te traz para perto de Deus. Ele te traz de volta para a casa do pai e traz uma transformação, mesmo que isso custasse a vergonha, porque custou, ele passou vergonha, né? Porque o estado a qual ele chegou, a casa do pai, foi lastimável, mas ele não se importou com o seu estado. Ele queria realmente, diante de Deus, né? Corrigir algo que ele tinha feito de muito errado. E saber o sofrimento que ele causou para o pai dele, de ter saído antes, do pai dele nem ter notícias dele, né? E o que o pai fez quando viu seu pai retornando? Vocês sabem nessa passagem? Ele recebeu ele como? De braços abertos, né? Fez aquilo que ele nunca tinha feito para o outro filho, que era, né, um filho que aparentemente seria obediente, que nunca saiu de casa, né? Ele recebeu ele, fazendo um banquete para ele, recepcionando o retorno desse filho, né, na casa do pai. É a mesma coisa que Deus faz quando nós nos arrependemos, quando nós pecamos e nós realmente nos quebrantamos na presença de Deus e voltamos para Deus e não queremos mais cometer esse pecado. É isso que Deus faz. Deus prepara um banquete para o nosso Pai, prepara um banquete para nós, até perante os nossos inimigos. Ele prepara esse banquete para nos exaltar quando o nosso arrependimento é verdadeiro. Então tem um efeito tremendo assim, no reino do Espírito, quando realmente é sincero. E quando é sincero, eu não volto a fazer. E se por um acaso eu voltar, o meu pesar é tão grande, que eu volto de novo e vou aos pés do Senhor, e o Senhor me recebe novamente. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, de repente eu não vou fazer mais. Vai chegar uma hora que eu parei, porque o meu quebrantamento é tanto, e eu desejo tanto a minha libertação, que eu vou parar. Agora, quando não para, continua, né? É porque ainda não existe um arrependimento verdadeiro, e ainda está nas práticas de obras mortas, e quando chora é somente por remorso, medo daquilo que pode acontecer em seguida, medo da represália de pessoas, medo do que possam dizer, né? Mas não é verdadeiro. Vocês estão entendendo bem a matéria? Estou sendo bem claro? Que ela não é muito complicada, mas ela é profunda, porque se não passar daqui, não se atinge as demais, né? É um princípio que precisa ser vivenciado por nós. Amém? Também, pecado agora. Nós falamos sobre arrependimento, que é a mudança de direção. Agora o pecado, que é hamartia. É errar o alvo, né? Ali tem até um alvo, né? Que foi colocado ali. Hamartia, então, errar o alvo. O pecado não está limitado a cometer coisas consideradas hediondas ou imorais. O fato de não cumprir o propósito que Deus tem na minha vida é um pecado. Está escrito lá em Efésios 5, do 15 ao 17. Muitos dentro da igreja têm estado nesse pecado de não cumprir o propósito. E qual que é o propósito? Qual que é a obra? Crer naquele que Ele enviou. Que quando eu creio naquele que Ele enviou, as minhas obras são para Ele, edificam a Ele. Eu prego Ele, eu falo dEle, eu trago as pessoas para Ele, eu levo o conhecimento dEle para as pessoas. Ele é o foco, Ele é a coluna, Ele é o principal. Eu quero agradar a Ele. Eu sou discípulo dEle. Amém? E se eu ainda não tenho nenhum propósito, né? Eu estou em pecado.
se eu não estou cumprindo, né, esse ide do Senhor, eu estou em pecado. E quem comigo não ajunta, ainda espalha. Né? Então quem não quem não está com o Senhor, quem não é por Ele, não faz coisas conduzidas por Ele, que não anda com Ele, atrapalha aqueles que querem fazer as coisas direcionadas realmente pelo Espírito. Revendo a nova criatura agora. Como criatura humana, descendência de Adão, todo homem carrega, então, uma natureza pecaminosa, condenada à morte e à destruição. Né? Como diz lá em Romanos 7:24, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Que? Somente Jesus. Só Jesus é que pode nos libertar dessa natureza pecaminosa. Uma vez que conhecemos a Jesus, nos batizamos e passamos pela obra da cruz, conhecemos Ele, conhecemos o que Ele fez na cruz do Calvário, nós não somos mais a mesma pessoa. Somos transformados. A natureza pecaminosa que havia em nós é removida, é retirada. E não se tem mais aquele desejo de pecar. Aquela vontade de fazer as coisas erradas é retirada de nós. Amém? Não é assim que aconteceu com vocês? Quando começaram a conhecer Cristo. Ah, mas será que eu vou conseguir fazer tudo isso? Ah, mas eu jogo, mas eu não sei o quê, mas eu gosto disso, eu gosto de balada, eu gosto de roupa assim, de roupa assada. Será que eu vou conseguir? E não conseguiu. E o Senhor não foi colocando assim do jeitinho que Ele queria, sem imposição. Ele foi alinhando, né? Quando realmente há um encontro com Cristo, é assim que acontece. É sem imposição, é sem precisar falar, a própria palavra, o próprio Espírito Santo vai convencendo e a gente vai se posicionando e vai se colocando, vai tirando algumas coisas. Alguns lugares não temos mais vontade de ir, não temos vontade de frequentar, algumas pessoas não queremos mais nos relacionar, né? Nós mudamos as nossas amizades, mudamos os nossos hábitos, mudamos as nossas palavras. Passamos a ter, né, a postura de uma nova criatura em Cristo Jesus. Ao ser concebida a nova criatura, ao receber Jesus Cristo como o Senhor, acontece um ato duplo e simultâneo. A velha natureza é arrancada de nós e pendurada lá na cruz de Cristo. O sopro de Deus, o Espírito Santo, volta a habitar no homem e em nós, e nos capacita a nova vida que temos através de Cristo, né? É isso que acontece conosco. Ao nós passarmos pela cruz, conhecemos a Cristo, passamos pela cruz, passamos pelo batismo nas águas, passamos ao arrependimento, prosseguimos para o caminho de verdade e de vida, que são as obras aqui viva, né? A nossa trajetória, a nossa carreira. Então nós chegamos então lá no alto, a qual é determinado por Cristo. Todos nós já passamos pela cruz. Todos nós já fomos crucificados na cruz. Fomos mortos com Jesus, né? E como mortos com Jesus, as nossas obras, elas se tornaram vivas através de Cristo. Através de Cristo, antes mortas, depois vivas. Não tem como eu dizer que sou de Cristo e ter prática de atitudes, de obras que são mortas, que não edificam aquele que é o meu Senhor. Se o meu Senhor é Jesus Cristo, as minhas obras têm que ser de acordo com o meu Senhor, com o meu dono, que é Jesus Cristo. Amém? Exemplo então de Paulo e sua carreira cristã. Há o alvo lá estabelecido lá. Qual que é o alvo?
Em Efésios 4, 11, 15 diz o que a respeito desse alvo? Ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo. Não tem como se chegar a essa maturidade, chegar a esse alvo, chegar a desenvolver esse ministério, a qual o Senhor tem determinado por cada um, sem antes passar pela cruz, pelo processo de ter que nascer de novo, de deixar o velho homem para trás e então ser uma nova criatura, para chegar a esse alvo, a chegar a esse nível de maturidade, de homem maduro que a Bíblia fala, sem nós valorizarmos a obra redentora da cruz do Calvário. Na verdade, todos os dias nós temos que nos posicionar diante da cruz do Calvário, relembrar daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, do sofrimento que Jesus passou para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos liberdade, tivéssemos o perdão hoje. Tudo que ele passou, que ele viveu, todas as chibatadas que ele levou, foi por mim e foi por você. Ele recebeu aquela cruz de espinhos que cravou na cabeça dele, que sangrou, que verteu o sangue, né, dele, por mim e por você. O sofrimento todo dele, a obra, né, vicária, foi para que nós pudéssemos ter a liberdade de cumprir o propósito aqui na terra. Ele cumpriu o seu propósito, para mostrar para nós que nós também temos um propósito e que nós podemos cumprir esse propósito. E praticar obras vivas, obras que sejam pedras preciosas, obras de prata, obras de ouro, e não obras de palha, feno e madeira, onde o fogo vai vir, vai consumir, não vai ficar nada. Então pensa, se hoje você chegasse diante do Senhor, que tipo de obra praticada por você teria para apresentar como sendo preciosa para Deus? Aquilo que é precioso mesmo, Senhor, que é crer naquele que Ele enviou. Quando eu creio naquele que Ele enviou, eu trago vidas para Ele. Vidas são pedras preciosas para Ele. Quantas vidas nós temos ganhado para Ele? Se eu creio nele, eu ganho vidas para Ele. Eu gero vidas para Ele. Eu atraio pessoas para Jesus com o meu testemunho, com a minha obra, que não faço para aparecer, para poder trazer. Eu vivo ela, é a minha vida. É a forma que eu vivo, a forma que você vive. Vai estar atraindo as pessoas até a Cristo. Amém? Exemplo de Paulo e sua carreira cristã. Agora nós vamos, lembra lá que tinha o tempo, o modo, que tinha lá no comecinho? Agora a gente vai ver então como que, olhando daquela forma, como que aconteceu com Paulo. O que fazer, como fazer e o modo. E quando fazer aqui, como que você deve proceder. O que fazer, esse propósito, a qual está sendo falado, que eu tenho chamado e que eu tenho obras para realizar para Cristo. O que aconteceu com Paulo? Qual foi o chamado dele? E para eu relacionar isso tudo que foi na vida dele também na minha. Lá em Atos 9,15 diz assim: um instrumento escolhido por Deus para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis e filhos de Israel, e lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Isso foi, né, o que o Senhor falou para Paulo, que o propósito dele era que o Senhor queria ele como um instrumento para que o Senhor ia levar ele diante dos gentios, diante dos reis, dos filhos de Israel, que ele ia levar o nome de Jesus e iria lá mostrar, o Senhor ia mostrar para ele o quanto que importa sofrer por ele. E não é só com Paulo, isso é conosco também. O Senhor quer levar-nos a lugares, levar-nos até pessoas, para que nós venhamos fazer com que Jesus seja conhecido. Né? Os gentios são pessoas que não querem saber de Deus, que não conhecem a Deus, pessoas religiosas, pessoas que têm já crenças, que acreditam em algo, mas que não é verdadeiro. Então esse é o propósito, essa é a obra, levar Jesus. Quando eu creio naquele que Ele enviou, eu levo Jesus
todas as pessoas que ainda não conhecem ou que estão enganadas por Satanás. Esse é o propósito. Como fazer? Como fazer com que esse propósito aconteça? Qual é o modo de se fazer? João 16, do 12 ao 14. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então o Espírito Santo é o modo. Sem ele, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não conseguiremos fazer nada. Nós dependemos do Espírito Santo para nos guiar, para falar, para testificar em nós aquilo que nós fazemos de errado. Então nós precisamos para realizar as coisas da maneira certa, o Espírito Santo. Tá? Quando fazer? Agora é o tempo. Quando que eu vou fazer? Eu estou atrasado, estou no tempo, como é que tá? Quando que eu tenho que fazer? Vamos lá. O segundo Timóteo 4, 6 ao 7 diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A partir do momento em que Paulo teve um encontro com Cristo, verdadeiramente ele teve um encontro com Cristo, onde lá, no caminho de Damasco, lá aquela história que ele caiu do cavalo, que ele ficou cego, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ele era um perseguidor dos cristãos, ele era aquele que tinha já matado cristãos, ele era aquele que queria o coro de onde ele soubesse que tinha um cristão. Mas ele teve um encontro verdadeiro com Cristo e a partir dali ele se posicionou para fazer a obra de Deus e levar Cristo conhecido. Então é a mesma coisa nós, a partir do momento que conhecemos a Cristo, que nós nos batizamos, que tivemos um encontro, que passamos lá das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, é o momento de nós estarmos cumprindo esse propósito até que o Senhor nos leve da sua glória. Igual o Paulo fez. Bati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até esse tempo nós temos que fazer. Amém? Então o novo homem ele é chamado a viver então em santidade. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já estamos mortos para o pecado. Nós morremos com Cristo lá naquela cruz. Os nossos pecados foram cravados lá na cruz. Fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nós estamos nos lugares celestiais assentados com Cristo. Essa é a nossa condição. Então nós não temos mais que permanecer no pecado. Nós temos que vencer o pecado. Que Cristo já venceu por nós. O novo homem não vê o pecado, errar o alvo, como algo comum à sua vida, mas como uma exceção que eventualmente pode vir a ocorrer. Uma exceção, quer dizer, algo que esporadicamente possa vir a acontecer. É algo que não é todo dia, não é toda hora. Alguma situação pode vir a acontecer, quer dizer, eu posso segurar. Eu posso refrear a minha língua, eu posso segurar os meus sentimentos, eu posso segurar as minhas atitudes. Eu tenho o controle quando eu estou em Cristo. Eu não posso deixar a minha alma tomar o controle e eu fazer aquilo que eu bem entendo e falar aquilo que eu quero. Mas em Cristo eu consigo segurar. Quando o Espírito Santo habita dentro de mim, eu não quero entristecer o Espírito Santo, então eu não vou fazer. Eu prefiro ficar calado. Ou então, se eu falei, eu peço perdão na hora, me perdoe, já falei que não devia, e eu já arrumo aquela situação, porque eu não quero perder o meu relacionamento com Deus. Porque não adianta. Quando eu creio que vocês já passaram por esses processos. Nós podemos estar indo
estamos falando em línguas, estamos conversando com o Espírito, estamos lendo a palavra, estamos orando, estou em sintonia. Mas de repente eu piso na casca da banana, escorrego, levo um tombo, falo que não devo, né? Me iro. Ou então fico ali remoendo uma coisa e tento esquecer daquela coisa que alguém me disse, mas na verdade eu não perdoei, daí de repente eu já não quero mais falar em línguas, daí de repente eu não quero mais ler a palavra, de repente eu já não quero mais orar, e se eu vou orar as palavras já não vêm, e já vira tudo uma bagunça, e daí o que foi que eu fiz? Não liberei perdão, porque me irei, porque escutei, me falei, e já era, né? Aí eu começo de novo. Tudo de novo, vamos de novo, pede perdão, né? Mas não pedi perdão, mas ainda não limpei meu coração, mas ainda não perdoei. Vou ter que ir lá, vai lá, me perdoa. Limpou, começa de novo. Assim. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Agora, se eu deixar e não me importar, não estou mais sentindo a presença, não fazer mais nada, não correr atrás, não me pedir perdão, não me prostrar diante de Deus e deixar gerar esse arrependimento, tudo que eu vier fazer depois disso vai ser morto, vai ser obra morta. E eu posso começar a me enganar com o passar do tempo e achar que está tudo certo, que está vivo. E eu continuo fazendo aquelas coisas todas que eu fazia, tipo indo no grupo familiar, vindo na igreja, fazendo tudo, ficando na portaria, ficando no estacionamento, como eu fazia, tudo igual. Só que não para o Senhor. Com uma barreira, com bloqueio. Já não com aquela motivação e é morto. O Senhor não está recebendo essa atitude. Eu estou vindo e estou fazendo, mas não está tendo nenhum resultado perante o Senhor. Então nós temos que cuidar. São coisas pequeninas, mas elas começam a nos afastar daquilo que é propósito de Deus. Então muitas vezes você pensa, mas é difícil não se irar. É difícil não perdoar quando você ouve algumas coisas, né? E é difícil distanciar de algumas pessoas, mas nós precisamos nos distanciar de algumas pessoas. E disso depende a minha vida com Cristo, eu preciso me afastar, até que eu seja forte o suficiente para então eu poder levar a pancada e liberar o perdão na hora. Aí quando eu chegar nesse nível eu já vou estar junto. Mas enquanto isso, eu tenho que me afastar. Até que eu consiga me fortalecer o suficiente para não pecar. Vocês estão entendendo? Sim. Então vamos lá. O novo homem, ele não vê o pecado, errar o alvo como algo comum na sua vida, mas como então uma exceção que eventualmente, então é exceção. Que eventualmente pode vir a acontecer. Como diz em 1 João 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele então vai nos defender do tribunal de Deus. Ele então vai intermediar aí o nosso relacionamento e restabelecer novamente entre nós e Deus. O novo homem, ele reconhece que se eventualmente... Ah, que legal, esse é bem legal, esse desenho com papaléguas é o ideal. Você parte de tirar, você some, que nem o papaléguas e corre da toda a aparência do mal. Né? Que possa vir te tirar da presença de Deus. Por exemplo, se você vê que alguém tá brabo, né? Digamos, teu amigo que tá junto com você, o teu marido, tua esposa, que vê que o negócio tá feio, sai fora, faz que nem o papaléguas. Sai fora, se ficar junto, vai rolar o fight, zarpa fora, fecha a boca, põe os itens, sai, porque disso depende a tua vida com Cristo. Você não vai perder a comunhão com o Senhor por causa de uma discussão, por causa de algo que vai atrapalhar. Sai fora, o negócio vai acalmar depois. Aí vai lá, ora, repreende, amarra os demônios, dá uma volta, depois volta subiandinho, né? Pronto, foi. Não tem que estar enfrentando, né? Tem situação que tem que correr. Aí depois, quando passar, aí você tem uma conversinha assim, mas deixa passou. Aí a pessoa vai receber, você também está tranquilo e vai. Nós precisamos entender que tem situações que nós precisamos escapar. Pastora, Oi.
qual a oração do meio-dia. Eu acho que é a melhor oração, meu Deus. A meio-dia, a pessoa toca, já começa a orar, nasce com azul. Gostoso, né? Nossa, daí parece que tá aquele alívio assim. Meu Deus do céu, é a melhor Todo oração. mundo tá orando meio-dia aqui? É muito bom, né? Nossa, lá em casa vocês não têm noção. Meio-dia em ponto que ele toca. O celular toca. Meu Deus, ele é família de longe que resolve falar. É muito estranho. Muito estranho. Coisa do cão. Você vê que é algo assim é algo tão espiritual que tem pessoas na igreja que não tá orando, que não está fazendo essa oração, mas é algo tão poderoso, assim, que tem rompido tantas barreiras, que assim, quem está fazendo está tendo a visão daquilo que Deus está movendo, é algo muito tremendo. Outro dia, eu levantei, aí fiz um monte de coisa, eu estava lembrando, que era quarta-feira, que a oração era na igreja. Aí, fazendo as minhas coisas rápidas ali, daí organizando tudo, daí tem que organizar o lanche da Ana, arrumar o almoço, que a gente vem na igreja, daí quando volta, já leva ela pra escola, né? Já organiza tudo, tem que estar tudo pronto. Aí, ela sonhou assim, ela sentou e disse, mãe, tive um sonho hoje esquisito. Falei, o que é? Ela disse assim, sonhei assim, que eu fui lá na cozinha, você estava presa lá na parede, amarrada, e o pai do lado também amarrado. E as cordas se mexiam igual cobra. Vocês dois estavam assim, lá na parede, amarrados. Eu falei, credo, que horror. E o que mais? Ela falou assim, daí veio um bicho, que parecia um ET, ela disse assim, um bicho baixinho, barbudo, com a barba até no pé. E ele veio e falou assim, sai da frente pra mim, pra Ana, né? Sai da frente. Daí disse que ela ficou com medo, daí saiu correndo onde estava eu e o Paulo. E daí disse que ela levantou a mão e falou assim, em nome de Jesus, sai. Ele disse assim, eu vim prender os dois aqui para eles não ir orar. Saia você da frente. Disse que ela disse para ele. Ela disse, mãe, o demônio veio aqui porque não quer que vocês vão orar de meio-dia. Porque ela já sabe, ela vem junto. Deus, por que o diabo quer segurar a gente preso, amarrado? Pois aquele dia o Paulo esqueceu. Se enrolou lá no serviço, eu esperando ele lá, achando que ele vinha, deu meio-dia, ele não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu. Você vê? Deu um rolo. Aí eu comecei a orar em casa mesmo, de repente ele chegou, eu falei, amor, orar, oração. Eu falei, pois é, eu tô te ligando, você não atende. Era um sonho da Ana, nós ficamos amarrados. Nós não viemos na igreja. Por que o diabo quer amarrar, prender? Porque tem efeito a oração do meio-dia. Olha, se vocês não estão orando, vocês olhem. Coloquem os seus motivos. Repreenda o exterminador que age o meio-dia. A mortandade que assola o meio-dia na igreja e nas suas coisas, né? No seu financeiro, no seu emocional, na sua família, isso não deu efeito. Isso tem. O diabo está furioso com as orações do meio-dia e ele não quer que a gente ore. Passou uns 3 dias, ela sonhou de novo. Levantou, mãe, sonhei que tinha uma barreira invisível aqui na porta. Falei, como uma barreira invisível? Ah, mãe, era invisível. A gente ponhava a mão e fazia ela disse. E do lado de lá tinha um demônio. E ele dizia assim, vocês não vão sair para orar hoje. De novo. Eu falei, mas agora você vai ver. Hoje eu vou mais cedo, porque eu vou de Uber hoje. Vou te enganar, diabo. Se o Paulo esquecer, tô lá. Mas que coisa! Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, daí orei, desmanchei toda e qualquer barreira. Mas não só lá em casa, não só na minha vida. A gente já coloca a igreja. Porque o inimigo querendo prender, segurar as pessoas na igreja. Para que não orem, para que não venham. Né? Eu sei que para vir não é todo mundo que pode mesmo meio-dia estar aqui na igreja, nas partes para orar. Mas para orar onde estão. No trabalho, na casa. Segurando, fazendo barreira, trazendo impedimentos, né? E a gente tem que quebrar essas barreiras. Esse horário é importante, né? Esse horário não quer falar com a gente aí, eu tô lá orando, Por quê? Porque tem um efeito. Ele não vai querer se meter naquilo que não está fazendo efeito nenhum. Está sentindo efeito. O exterminador do meio-dia está sendo barrado, ele não está conseguindo se comunicar, né, com os seus comparsas aí para liberar, né, a mortandade que assola o meio-dia. Ele não está conseguindo fazer isso, porque nós temos amarrado ele lá.
Com as nossas orações. Graças a Deus tem surtido efeito. Mas vamos botar aqui. Tá. Vamos pular ali o arrependimento de obras mortas como princípio de vida e nós já vamos acabar, tá? Como princípio de vida, então, conforme já está citado acima, então aqui, ó, eu não disse, mas eu não li, mas é a mesma coisa é o que eu falei. Fuja, como o Papaléguas ali, né, daquilo que não vai edificar, você vê que vai tirar você da presença do Senhor, fuja. Então, o arrependimento de obras mortas como um princípio de vida para você agora. Depois de passar pela cruz, ter deixado o velho homem, a nova criatura, tendo a palavra e o poder de Deus. Não precisa mais pecar, mas quando isso ocorrer, precisa estar vivendo o princípio de arrependimento, mudar logo sua atitude e não ficando nesse pecado. Rapidamente muda. Deixa esse pecado para lá. Procura não cair de novo nas artimanhas de Satanás, naquela mesma situação. Ou então nos laços, nos embaraços que a nossa própria alma coloca e nos encontra. Conforme já citado acima, é o novo homem que é confrontado com a tentação. Portanto, ter o princípio de arrependimento de obras mortas para alcançarmos a maturidade é algo imprescindível, pois não podemos edificar um novo homem com pecado na sua base. Né? Precisamos tirar a base do pecado. Concordância, aspecto básico para o arrependimento da mudança de atitude. Se nós não tivermos essa concordância do que é pecado, né? E o que a Bíblia diz, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar do pecado, se nós não concordarmos com Cristo, que através da cruz nós temos o perdão, nós não paramos do pecado. Nós temos que concordar com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Eu tenho que concordar com Ele, acreditar que na obra redentora da cruz do Calvário eu sou livre do pecado. Então eu decido não pecar. Se eu não entrar em concordância, eu continuo pecando. Tá? O arrependimento de obras mortas como princípio incorporado na vida, ele engloba. Pula aqui. O arrependimento de obras mortas como princípio incorporado na vida engloba aqui a vontade de servir ao Senhor em todos os propósitos que este tem para as nossas vidas. Se houve um arrependimento de obras mortas, realmente como um princípio incorporado à vida, eu tenho vontade de servir a Deus. Se eu não tenho vontade de fazer as obras que o Senhor me designa, aquilo que é chamado na minha vida, se eu não quero fazer nada, se eu morro de preguiça, se eu nem na igreja tenho vontade de vir, se muito menos no grupo familiar, eu não vivo esse princípio ainda. Porque se eu vivo, eu quero, me disponibilizo para fazer as coisas, eu quero ajudar a limpar a igreja, eu quero fazer as coisas. Quando há esse princípio na minha vida, eu quero fazer a obra de Deus, eu falo de Jesus. Eu pergunto o que eu posso fazer para ajudar. Mas se não, eu não me arrependi ainda das coisas mortas e ainda quero viver em cima daquilo que é morto. Tá? Também acontece o profundo desejo de não pecar, como José, ele vivia com um alvo de não pecar contra o seu Deus. Veja a vida de José. Ele tinha um alvo, ele tinha um propósito, e ele corria, ele fugia do pecado. E sendo que esse o perseguia, e armando situações, né, como lá a esposa lá de Potifar, lá, então ele teve situações onde queriam pegar ele, mas ele morreu. Ele se escapou, ele conseguiu vencer, né? Então é assim que nós também temos que fazer. A concordância com Deus, quando comete um pecado, expressando isso, e a Deus é permitido, Deus purificá-lo para continuar a sua jornada na obra de Deus. Então pode acontecer de algum momento eu erro, eu peco, mas eu entro em concordância com aquilo que o Senhor liberou para mim e prossigo para o alvo determinado. Não supervalorização de um pecado cometido, como se retarda a confissão. Como se retardar a confissão pudesse aumentar o tamanho do arrependimento, pelo contrário. É uma prolongação de um erro impedindo a purificação do pecado. Então, quando eu começo a demorar muito para contar aquilo que está errado na minha vida e não quero confessar, e vou deixando, e aquele pecado já está fedendo, né, dentro de mim, já está passando para fora, eu estou dando uma supervalorização em cima
pecado e já não estou valorizando a obra redentora da cruz do Calvário. Eu valorizo mais o pecado do que o Senhor. Eu não faço nada para me libertar daquilo. Né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Se não estou conseguindo fazer sozinho, eu tenho que ir até alguém que possa me ajudar. Confesso o meu pecado, né, para o meu líder, para o meu pastor. Recebo ali a ministração, a liberação daquele pecado e prossigo para o alvo. E ando. A palavra em Hebreus 5, 12, 14 diz que e outros nos apresentam que somente com a maturidade em Cristo é que podemos viver uma vida de vitórias em relação ao pecado, em relação a não errar o alvo. Portanto, o fato de vivermos o princípio de arrependimento de obras mortas não nos coloca imediatamente em posição dessa maturidade, mas sem ele não há como atingir a maturidade. Quer dizer, eu entendi hoje, eu começo com esse processo de me arrepender de todas as obras mortas, eu vou eliminando, vou ficando cada vez mais forte, né? Vou sendo sustentado pelo Espírito, o Espírito vai me ativando, vai me mostrando, e eu vou indo, então eu vou chegando até a maturidade. Não é assim, conhecer hoje eu sou maduro. Não, eu vou ter que passar, né, por provações com relação ainda ao pecado e enfrentar esses pecados, deixá-lo para trás, lançá-lo na cruz e andar para aquilo que Deus tem determinado. Tá? Vamos aquele quadrado lá que diz pare. Você sabia que Deus deseja que não haja mais pecado em sua vida? Você deseja isso também? Se sim, expresse isso a Ele. E o quanto o ama e o quanto deseja viver uma vida dedicada a Ele. Você deseja? Então expresse isso a Ele. Converse com Ele. Quando nas tuas orações fale, Senhor, quero ficar toda vez pedindo perdão por esse mesmo pecado. Eu acho que já nem me arrependi direito, que já está um remorso na minha vida. Eu quero sair desse lugar onde eu me encontro. Quero me desprender disso. Quero avançar, quero prosseguir. Mas converse, esteja tete a tete aí com o Senhor e se mova com a maturidade. Obras mortas que nos rodeiam. Agora nós vamos ver exemplos de obras mortas que podem estar nos atrapalhando. Exemplo de obras mortas. Em Hebreus 12 fala assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Em Romanos, e tudo que não provém da fé, então é pecado. E exemplos de obras mortas agora. Todo embaraço. Que embaraço é esse? O que nos embaraça? Olhando dentro do Hebreus 12, nós vamos tirar aquilo que pode nos prender como sendo obra morta. O que é embaraço? O que te embaraça, que te impede de cumprir o propósito? É uma obra morta na sua vida. E você vai detectar, você vai buscar o arrependimento dessa obra morta que te impede. É meu marido, é minha mulher. Não é. É você mesmo. Ninguém impede ninguém de fazer nada. Não é. Quando a gente quer, a gente faz. Né, pá? A ver testemunho. A Ângela foi. A Ângela vinha dizer pra mim: porque eu não consigo. Não consigo.